Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos a correção das páginas 49 a 52 sobre potência, beleza? Que foi o último conteúdo trabalhado em nossas aulas. E aí, na primeira questão, ele pede para que nós venhamos a resolver, calcular o valor das potências que foram dadas, ok? E aí, na primeira potência que ele deu, nós temos a fração menos 2 terços elevado à quarta potência. Bom, lembrando que potência é você multiplicar a base por ela mesma. Então, não é 2 vezes 4 e nem 3 vezes 4. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que se o expoente é par, o resultado fica positivo, certo? Então, mesmo a base sendo negativa, se o meu expoente ele é par, a minha resposta, o meu resultado sempre vai ser positivo, beleza? E aí, calculando 2 elevado à quarta potência dá 16 e 3 elevado à quarta potência dá 81. Então, o resultado é a fração mais 16/81avos. Não tem como simplificar, esse já é o nosso resultado irredutível. Segunda potência que ele deu é a base mais 3,5 ao quadrado. Bom, o expoente ao quadrado, ele é par, então resultado positivo. 3,5 ao quadrado não é 3,5 vezes 2, é 3,5 vezes ele mesmo 3,5, que dá o resultado 12,25 positivo. A terceira potência, menos 0,6 ao cubo, o expoente 3 a gente fala ao cubo. Quando o expoente ele é ímpar e o 3 é ímpar, a regra é repete o sinal da base. Então, se a base era negativa, o resultado continua negativo. Como é que eu calculo essa potência? Você vai fazer 0,6 vezes 0,6 e o resultado disso, que dá 0,36, você multiplica por 0,6 de novo, ok? Porque essa base 0,6, ela vai ter que ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Você vai achar o resultado menos 0,216. Na quarta potência que foi dada, mais 12 sétimos elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Nós vimos essa propriedade de que todo número elevado a zero é 1 desde lá quando a gente aprende potência no sexto ano. Não se esqueçam dessa regrinha, tá? Na quinta potência que ele deu menos 24 quintos elevado a 1. Tem a regrinha também do expoente 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Também ele deu a potência menos 0,2 elevado à sexta potência. Expoente 6 é par, significa que o resultado vai ficar positivo. Como é que eu faço essa potência? Você vai fazer o 0,2 vezes ele mesmo 6 vezes. Você vai encontrar o resultado 0,0000064. Tranquilo? Tem até um macetezinho para fazer essa questão aqui, porque você faz o seguinte: o 2 elevado à sexta potência é 64. Como o expoente é 6 e aqui eu só tenho uma casa decimal, significa que eu terei na resposta 6 casas decimais. O final fica o 64, que é o resultado de 2 elevado a 6, e o restante é zeros. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Beleza? Também tem a potência mais 4 quintos ao cubo. Bom, ao cubo, expoente ímpar, que é o 3, repete o sinal da base, por isso ficou positivo. Você calcula 4 ao cubo e 5 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4 e 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Resultado mais 64/125avos. Penúltimo exemplo, expoente 0. Todo número elevado a zero, não importa a base, se é positiva, se é negativa, se é número inteiro, se é fração, se é decimal. Sempre que o expoente for 0, o resultado é 1. E o último, ele dá um expoente negativo, que é o menos 1. Quando o expoente é negativo, você tem que transformar esse expoente negativo em positivo. Para esse menos 1 virar 1, eu inverto a base. Qual é o inverso de 1 meio? 2 sobre 1. E aí o expoente, então, fica positivo quando você inverte a base. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 sobre 1, gente, é a mesma coisa que 2 inteiros. Tranquilo? Questão 1, então, corrigida. Na questão 2,
ele pede para você calcular as expressões numéricas, né? Que envolvem potências também. Então, a primeira expressão numérica que ele traz aqui pra gente, você tem duas potências e uma subtração. Pela regra, a gente começa pelas potências. Então, essa subtração aqui do meio, eu repito, você não pode fazer o seguinte: a professora tem sinal de menos na frente, então eu já posso tirar esse menos 1/6 do parênteses. Não. Você só pode fazer essa regrinha aqui de tirar do parênteses, olhando o sinal que está na frente, depois que acabaram todas as potências, todas as raízes, todas as multiplicações e todas as divisões. Então, primeiro aqui é potência. Então, 5/3 ao quadrado dá 25 nonos. Esse menos da subtração repete. E aí, menos 1/6 ao quadrado, expoente ao quadrado é par, por isso que o resultado fica positivo, tá bom? E 1 ao quadrado dá 1 e 6 ao quadrado 36. Então, agora aqui, ó, não tem mais nem potência, nem multiplicação, nem divisão. Então, você pode tirar do parênteses olhando o sinal que está na frente. Se o sinal que está na frente é menos, muda essa parcela para o oposto. Por isso, ficou 25 nonos menos 1/36. Ficou uma subtração com frações que precisa do MMC dos denominadores, porque eles são diferentes. MMC de 9 e de 36 é o 36. Repetiu menos. Como é que eu acho esse 100 e esse 1? Pega esse 36 do MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 36 dividido por 9 vai dar 4 e 4 vezes 25 dá 100. 36 dividido por 36 dá 1, 1 vezes 1, 1. Agora que os denominadores são iguais, repete o denominador e faz o cálculo de subtração, ó. 100 menos 1, 99/36. Dá para simplificar por 3, fica 36/12, que dá para simplificar por 3 de novo, resultado final 11/4. Professora, eu já poderia logo aqui simplificar por 9? Poderia, sem problema nenhum, você já ia achar a fração simplificada. Tranquilo? Na segunda expressão da número 2, ele traz potência, multiplicação, subtração e divisão. Começo pelas potências. Então, menos 3/2 ao quadrado fica positivo porque o expoente é par e dá 9/4. Repete o vezes, repete menos 8/27, repete esse menos aqui, ó, da subtração. 1/2, esse 1/2, observe que nem aparece se é mais ou menos, mas a gente sabe que é positivo, tá? Quando não aparece o sinal, que é positivo, o resultado sempre vai ser positivo. Por isso que eu já coloquei 1/8 logo. Esse menos daqui não era o menos do 1/8, era o menos da subtração. 1/8 é positivo. Só que eu já coloquei logo aqui 1/8 sem o positivo na frente, porque quando for tirar do parênteses já vai ficar negativo mesmo, tá? E aí 1 ao cubo, 1, e 2 ao cubo, 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Repetir a divisão, repetir menos 3/16. Acabei as potências, vou para onde? Multiplicações e divisões. Eu tenho essa multiplicação aqui de frações para fazer e essa divisão aqui, tá? Regrinha de multiplicação de frações. Faz o jogo de sinais, ó, sinais diferentes fica negativo. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 9 vezes 8, 72. 4 vezes 27, 108, ok? E aqui eu venho para a divisão. Na divisão tem jogo de sinais, ó. Sinais iguais, resultado positivo. A divisão tem duas regras. Repete a primeira, inverte a segunda e multiplica, ou aquele métodozinho ninja, rapidinho que eu ensinei, que é só multiplicar cruzado, ó. 1 vezes 16 e 3 vezes 8, que fica 16/24. Aqui você já poderia fazer essa subtração com essa soma calculando o MMC, mas eu preferi simplificar as frações para ficar uma subtração menor, tá bom? Com números menores. Dá para simplificar 72/108 por 36 logo. Professora, eu tenho que simplificar por 36 ou eu posso ir simplificando aos pouquinhos? Pode ir simplificando aos pouquinhos, você também vai achar menos 2/3. E o mais 16/24 eu já simplifiquei logo por 8, achei mais 2/3. Observa, você deve 2/3 e vai pagar 2/3. Isso fica como? 0. Então, a segunda expressão da número 2, resultado é igual a 0.
terceira expressão da número 2. Você tem dois números decimais para fazer potência e no final uma soma. Bom, menos 0,6 ao cubo é você fazer 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. O resultado deu negativo porque quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Então, deu menos 0,216. Repeti esse mais aqui e vim fazer essa potência. Expoente par, resultado positivo. Professor, eu precisaria colocar o positivo ou eu poderia logo colocar o 2,25? Poderia logo colocar o 2,25, sem problema, tá? E aí é 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25. Tirando agora aqui do parênteses, ó, sinal de mais na frente não muda ninguém. Então, colocar um nzinho que não muda, beleza? Continua mais 2,25. Então, agora é o seguinte, você deve 0,216, quando é negativo a gente pensa que deve, e positivo a gente tem para pagar. Então, eu tenho para pagar 2,25. Lembrando que somar ou subtrair com números decimais tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Então, é bom igualar as casas decimais. Então, aqui, ó, eu tenho 3 casas decimais, aqui eu só tenho 2. Vou colocar um zero depois, que aí também fica com 3. Ou seja, eu devo 0,216 e vou pagar com 2,250. É só subtrair, você vai ver que sobra, se sobra é troco, é mais positivo, 2,034. E a última expressão da questão 2 também é com número decimal. E número inteiro também, né? Você tem potência, multiplicação, subtração, potência e soma. Vamos começando pelas potências. 1,1 ao cubo. 1,1 ao cubo é você fazer 1,1 vezes 1,1 e o resultado vezes 1,1 de novo. Você vai achar 1,331. Repetiu vezes 2, tá? Repetiu menos e agora eu faço menos 0,2 ao cubo. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Para não ficar sinal na frente de sinal, a gente põe um parênteses. 0,2 ao cubo é você fazer 0,2 vezes 0,2 e o resultado vezes 0,2 de novo. Você vai encontrar 0,008. Repetiu mais 3. Bom, acabou a potência e tem uma multiplicação para fazer, ó. Então, a gente multiplica isso aqui, beleza? 1,331 vezes 2 dá 2,662. E o que eu fiz logo aqui? Como não tinha mais multiplicação e nem divisão depois dessa, eu já tirei do parênteses. Ó, quando você tem o sinal de menos na frente, a parcela muda para o seu oposto. Então, esse menos 0,008 mudou para mais 0,008. Repetiu mais 3. Agora é o seguinte, você tem, porque quando não tem sinal na frente é positivo. Positivo a gente tem. Você tem 2,662, você tem 0,008 e você tem 3. Soma com o número decimal é vírgula embaixo de vírgula. Então, esse 3 aqui tem que aparecer a vírgula dele. Ele é o mesmo que 3, ó, 0, 0, 0. Quantos zeros precisar? Somando todo mundo, você vai ter um resultado igual a 5,670, que é a mesma coisa que 5,67 positivo, ok? Na nossa terceira questão, que está na página 51, pede para você calcular o valor de cada potência. Sendo que aqui nessa questão 3, a gente iria aplicar algumas propriedades das potências. Primeira, você tem uma base, que é menos 1/2, elevado a 2 expoentes de uma única vez. É assim, ó, menos 1/2 ao quadrado e ao cubo. Quando você tem esse caso de uma base, uma única base, elevado a 2 expoentes de uma única vez, você multiplica esses expoentes. Então, fica o seguinte, repete a base, multiplicando 2 vezes 3, fica com o expoente 6. E agora, a gente vai calcular essa potência. Quando o expoente é par, resultado positivo. 1 elevado a 6, não é 1 vezes 6, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que continua 1. E 2 elevado à sexta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 64. Resultado, mais 1 64avos, ok?
Segunda, você tem um expoente que é negativo. Quando o expoente é negativo, ele tem que se tornar positivo. Para isso acontecer, eu tenho que inverter a base. Então, ela tem que ser uma fração para eu conseguir inverter. Como é que é o inverso de 5/3 negativo? 3/5 negativo. Você só inverte a posição dos números, o sinal continua o mesmo da base, tá bom? Assim que você inverte a fração, o expoente já se torna positivo. Agora, vamos calcular essa potência. Expoente 3 por ímpar, repete o sinal da base, fica negativo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Resultado, menos 27, 125 avos. Não dá para simplificar, já é o nosso resultado irredutível. Essa terceira potência aqui, parece que é a mesma coisa da primeira, mas não é. Olha bem, o que está elevado ao cubo aqui é só o 2. Então, primeiro eu tenho que resolver o 2 ao cubo, que dá 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2, ok? Esse ao cubo aqui não pertence a essa base menos 1/2. Se ela pertencesse a essa base, estaria dessa forma aqui, ó, entre colchetes. Quem está ao cubo aqui é o expoente 2 que está ao cubo, beleza? Então, primeiro calculo 2 ao cubo, que dá 8, e aí fica menos 1/2 elevado a 8. Como 8 é um expoente par, resultado positivo. 1 elevado à oitava potência dá 1 e 2 elevado à oitava potência dá 256. Portanto, o resultado, mais 1 sobre 256. Tranquilo? Próxima. Eu tenho um número decimal, que é menos 1,2, elevado a um expoente que é negativo. Professora, eu sei que para o expoente negativo ficar positivo, eu tenho que inverter a base. Então, vai ficar 2,1? Não, gente. Para inverter a base, ela tem que ser uma fração. Então, você precisa transformar esse número decimal em fração. Como que eu faço isso? Eu tenho uma casa depois da vírgula, então, o meu denominador vai ser o 10 com um único zero. Tirando a vírgula, fica 12 no numerador. Então, menos 12 décimos é a fração de menos 1,2. Ok? Já transformei em fração. Agora, eu consigo inverter esses números. Invertendo isso daqui, você vai ter menos 10 dozeavos. E aí, o expoente que era menos 2, quando você inverte a fração, já fica positivo. Facinho de calcular. Expoente par, resultado positivo. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Mais 100, 144 avos. Professora, agora eu vou simplificar. Nem precisa, gente. Porque se inicialmente era decimal, eu vou voltar esse resultado para decimal. Como que você faz isso? Toda fração é uma divisão. Você vai dividir 100 por 144. Ok? Não dá para dividir 100 por 144, você vai colocar um zero e vírgula aqui no resultado, e mais um zero, aí vai ficar 1000 dividido por 144. Você vai achar 0,69444, esse 4 aqui vai se repetir sem fim, é uma dízima periódica, ok? Então, quando for uma potência negativa, com expoente negativo e a base for decimal, você transforma esse decimal para fração, que aí você consegue inverter a base para o expoente ficar positivo, e depois transforma em decimal de novo, pegando o numerador do resultado e dividindo pelo denominador. Tranquilo? Penúltima da número 3. 3 meios elevado ao expoente menos 2. Esse expoente menos 2 tem que ficar 2 positivo, por isso a gente inverte a base. 2 ao quadrado, 4, e 3 ao quadrado, 9, resultado 4 nonos. Por último, outro número decimal com expoente negativo. Tenho que transformar em fração para conseguir inverter a base. 0,1 na forma de fração é 1/10. Está elevado a menos 1. Então, inverte a base, ó, inverti, ficou 10 sobre 1 e o expoente fica positivo. Expoente 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10 inteiros. Questão 3 finalizada. Página 52, questão de número 4. A quinoa tem origem nos Andes e é um alimento rico em ferro, fósforo, cálcio, vitaminas B1, B2 e B3.
e ainda contém as vitaminas C e E. A quinoa, gente, é uma sementinha para quem não sabe, tá bom? Admitindo que a quinoa é vendida em sacas. Sacas quer dizer, gente, aqueles sacos bem grandões. Igual a gente vê para transportar café, né? Trigo. Então, a quinoa ela é vendida nesses sacos bem grandes. E cada saco tem 25 quilos. Que contém cada sementinha contém cada saco, tem aproximadamente 10 elevado à sétima potência de grãos. Então, a massa de um único grão de quinoa é em gramas, aproximadamente. Vamos entender o que a questão está falando. Ele te deu a quantidade de quinoa que vem em cada saco, que é 10 elevado à sétima potência, e cada saco tem 25 quilos. Ele quer a resposta em gramas, então eu já estou transformando logo em gramas esse 25 quilos. Para transformar 25 quilos em grama, é só multiplicar por 1.000. Você vai achar 25 mil gramas. Então, cada saco tem 25 mil gramas, certo? E em cada saco vem aproximadamente 10 elevado à sétima potência de quantidade de quinoa. 10 elevado à sétima potência é 10 milhões. Então, cada saco desse aqui, que tem 25 mil gramas, tem aproximadamente 10 milhões de sementinhas de quinoa. Eu quero saber quanto em grama que é uma semente. Então, você tem a quantidade total que tem no saco, que são 25 mil gramas, e você tem a quantidade total também em unidades de quantas sementinhas tem dentro desse saco. É como se fosse assim, eu vou lá no supermercado, eu tô comprando 3 laranjas e deu 1 quilo. Quanto que pesa cada laranja? Você tem que pegar o peso dessa laranja, né, do total que você tá levando e dividir pela quantidade. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Eu tô pegando o peso do saco todo, que é 25 mil gramas, e dividindo pela quantidade de quinoas. Na hora de fazer essa divisão, já dá para cortar esses 3 zeros do 25 mil com 3 zeros dos 10 milhões. Quando eu corto esses 3 zeros de cada lado, fica o seguinte, 25 dividido por 10 mil. Só que 25 não dava para dividir por 10 mil. Aí eu vim aqui, ó, coloquei o primeiro zero e vírgula no resultado. Fica 250. 250 não dá para dividir por 10 mil. Acrescentei mais um zero. Como é logo no início, eu tenho que colocar mais um zero no resultado. Ficou 2.500, que também não dá para dividir por 10 mil. Acrescentei mais um zero e mais um zero no resultado. Então, ficou 25 mil dividido por 10 mil. Dá para multiplicar 10 mil 2 vezes, que dá 20 mil, sobra 5 mil. Vim aqui, acrescentei mais um zero, ficou 50 mil, dividido por 10 mil dá 5 e não sobra nada. Então, cada sementinha de quinoa pesa 0,025 gramas. Tem um Gzinho aqui de gramas. Só que não tem essa resposta pra gente aí nas alternativas. Apareceu numa forma de multiplicação com potência. Então, como é que fica esse número em multiplicação com potência? Ele colocou assim na letra B, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo. Para virar 2,5, a vírgula teve que vir para cá, ó. Quantas casas essa vírgula se deslocou? 1, 2, 3. Professor, então esse expoente 3 aqui, menos 3, não seria 3 positivo, não? Não, porque esse número é menor que 1. Quando o número é menor que 1, significa que o expoente fica negativo. Vocês vão aprender isso ano que vem, quando vocês forem ver notação científica, tá? Então, a resposta correta é 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Se você resolver essa potência, você vai chegar exatamente a esse valor, 0,0025 gramas. Então, a alternativa da número 4 para a gente correta é a letra B. Quinta questão. Sendo y igual a essa expressão aqui, qual é o valor de y? Não é isso? Só que as alternativas estão numa potência com base 2. Então, olha só, parece muito difícil, mas não é. Claro que se você for fazer 4 elevado à décima potência, vai ficar complicado. Imagina fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes. Mas olha só, se o resultado está numa potência de 2, eu consigo transformar todas essas bases aqui em 2. Quer ver?
o 4. 4 é resultado de qual potência? De 2 ao quadrado. Observa, 2 ao quadrado não dá 4? Então, eu posso substituir esse 4 por 2 ao quadrado. E esse 10 que estava lá em cima do 4 fica aqui quietinho. Repetir a multiplicação. Agora, eu vou para cá, ó, 8 elevado a menos 3. Esse 8 aqui, ele também é resultado de uma potência com base 2. Se eu fizer 2 ao cubo, dá exatamente 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, eu substituo 8 por 2 ao cubo. Esse expoente menos 3, repetir aqui fora. Repetir o vezes e vou para o 16. 16 é resultado de 2 elevado à quarta potência. Repetir o expoente menos 2. E o 32 aqui embaixo, no denominador? 32 é resultado, sabe de qual potência? 2 elevado a 5. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você vai achar 32. Então, eu substituí todas as bases aqui com a base 2. Tranquilo? Agora, é só aplicar a propriedade da potência. Quando você tem uma potência, ó, eu tenho 2 ao quadrado, elevada a outra potência, você pode multiplicar os expoentes. Então, eu vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Fica, então, 2 elevado a 20, 2 elevado a menos 9, vezes 2 elevado a menos 8. E repetiu 2 elevado a 5 aqui embaixo. Tranquilo? Agora, aqui em cima no numerador, você tem multiplicação de bases iguais. Ó, multiplicando bases que são iguais. O que eu posso fazer com o expoente? Somar os expoentes. Então, somando esses expoentes, fica como? 20 mais menos 9 mais menos 8. Se fosse aqui, ó, tivesse parênteses aqui, quando tirasse do parênteses, ia ficar 20 menos 9 menos 8. Então, fazendo 20 menos 9 menos 8, você vai achar 3. Então, fica 2 ao cubo. Isso aqui tudo, ó, eu pude fazer o seguinte, repetir a base uma única vez e somei os expoentes. Somar, assim, com um número negativo é o seguinte, fazer eu tenho e eu devo. Eu tenho 20, devo 9, devo 8, sobra 3. Então, 2 ao cubo. Repetir embaixo o 2 elevado a 5. E esse traço aqui da fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. O que eu posso fazer quando eu tenho divisão de bases iguais? Eu posso subtrair os expoentes. Então, repete a base uma vez e subtrai os expoentes. Fica 3 menos 5. Ou seja, eu tenho 3 e devo 5. Fico devendo 2. Ok? Então, 2 elevado a menos 2. Professor, esse é o resultado? Não, esse é o valor de y. Só que não é isso que ele está pedindo. O resultado mesmo, ele quer saber o seguinte, qual é a metade do valor de y? Como é que eu faço a metade disso daqui? Gente, metade, em qualquer caso, é dividir por 2. Ou seja, o valor de y, que é 2 elevado a menos 2, sua metade é dividir por 2. Quando você coloca essa divisão por 2 aqui, fica uma divisão de bases iguais. O que eu posso fazer com divisão de bases iguais? Subtrair os expoentes. O expoente desse 2 que está sozinho aqui é 1. Então, fica menos 2 e menos 1. Ó, até coloquei aqui separado. Menos 2, menos 1 são duas dívidas. Você soma essas dívidas e vai ver que está devendo 3. Ou seja, resultado final, 2 elevado a menos 3. A única alternativa que apresenta essa potência para a gente é a alternativa de letra A. Ok? E para finalizar, questão de número 6. Nós temos aqui uma expressão, tá? Que ele está pedindo para você transformar essa expressão numa potência de base 2. Então, a resposta vai ser parecida com o que está lá nas alternativas da questão 5. Tudo com base 2, certo? Para fazer tudo com base 2, eu faço o seguinte, eu já pego essas bases aqui e tento colocar com base 2. Observa, 0,5 é metade. Metade em fração, a gente representa com qual fração? 1/2. Então, 0,5 eu estou substituindo por 1/2. E quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu posso multiplicar os expoentes. Então, eu já multipliquei logo, ó, 2 vezes 8, fica expoente 16. Repeti o vezes. E aqui eu tinha o seguinte, outra potência, que era 1,
64 avos ao quadrado ao cubo. Uma potência elevada a outra potência. Pode também multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, expoente 6, certo? Agora, esse 64 aqui é resultado de uma potência de base 2, tá? 64 é 2 elevado a 6. Então, essa fração 1/64 avos, eu posso substituir por 1 meio elevado a 6. Como assim, professora? Por quê? Porque se eu resolver 1 meio elevado a 6, eu vou achar exatamente 1/64 avos, ok? Então, eu estou substituindo 1/64 avos por 1 meio elevado a 6. E esse 6zinho aqui de fora eu repeti. Então, e essa aqui, ó, 1 meio elevado a 16, eu também repeti, o vezes eu repeti também. Ficou de novo uma potência elevada a outra potência. Multiplica os expoentes. Repeti 1 meio elevado a 16, repetiu vezes, 6 vezes 6 fica 1 meio elevado a 36. Você tem multiplicação de bases iguais. O que eu posso fazer? Repete a base e soma os expoentes. 16 mais 36 dá 1 meio elevado a 52. Só que ele quer com base 2 e não base 1 meio, tá? Como é que eu faço essa base 1 meio virar 2? Lembrando que 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Se eu inverter a base para ficar 2 sobre 1, eu tenho que inverter o sinal do expoente. Ele era positivo, ó, fica negativo. Gente, 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2 inteiros. Então, é 2 inteiros elevado a menos 52. Essa questão aqui fica com essa resposta. 2 elevado a menos 52. Tranquilo? Aqui, então, a gente encerra a nossa correção da página 49 a 52 sobre potência. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de raízes com números racionais. Tá bom? Vejo vocês lá na nossa próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau, 7º ano.